Segunda vacina que eu queria discutir um pouquinho é a vacina de dengue. Dengue é um arbovírus, é um vírus transmitido por mosquitos, um flavivírus, ele é parente do vírus da febre amarela. O dengue, ele tem 4 sorotipos virais, dengue 1, dengue 2, 3 e 4. Cada sorotipo, ele propicia imunidade específica permanente e imunidade cruzada contra os outros tipos de curta duração. Todos os 4 tipos, eles podem causar uma doença grave ou fatal, mas há uma variação genética entre sorotipos. Alguns sorotipos parecem ser mais virulentos ou têm um potencial maior para causar epidemia, particularmente o tipo 2. Tá? Essa é a área no mundo mais afetada pela dengue, pela circulação do vírus da dengue, uma área tropical, o Brasil aparecendo bem colorido aqui nessa área, né? Esses são os dados da semana passada de dengue no estado de São Paulo. Então, se vocês observarem, até maio desse ano, nós já temos 185 mil casos de dengue confirmados. Dos 400 mil notificados, 185 mil já são confirmados. Mais do que o ano inteiro de 2020, o ano inteiro de 2021, o ano inteiro de 2022. É possível que esse ano a gente bata os números de 2019, que foram 400 mil casos confirmados de dengue no estado de São Paulo. Desenvolvimento de uma vacina de dengue sempre foi difícil. Tá? A vacina de vírus vivo da dengue, ela precisa ter algumas características que são essenciais, das quais não se pode abrir mão no desenvolvimento da vacina. É necessária uma estabilidade genética e fenotípica do vírus vacinal. Esse vírus vacinal, ele não pode ser transmitido por vetores, por artrópodes. Não pode haver o risco de reversão para a forma virulenta. Ele não pode ser susceptível à recombinação com flavivírus selvagem. Não pode haver viscerotropismo. Tá? Essa vacina, ela não deve potencializar a gravidade da doença via anticorpos em infecções posteriores pelo vírus selvagem. Isso é algo que a gente vê um paciente que tem uma primeira infecção por dengue tipo 1, por exemplo, e alguns meses, alguns anos depois, tem uma infecção por dengue tipo 2. Esses anticorpos podem potencializar a gravidade da infecção e uma segunda infecção, esse paciente tem um dengue hemorrágico. Isso não pode acontecer com a vacina. A imunidade, ela tem que ser simultânea para os 4 tipos virais. Uma imunidade humoral, uma imunidade celular. E a vacina deve ser pouco reatogênica e bastante segura. Tá? Qual seria a vacina perfeita para dengue? Vocês vão ver que a gente ainda está um pouco longe disso. Uma vacina que gere proteção para uma ampla faixa etária. A dengue atinge crianças muito jovens, até pessoas de mais idade, idosos. O dengue, a vacina de dengue perfeita, ela precisaria prevenir a infecção, idealmente, e a doença para cada um dos 4 tipos de dengue e genótipos relacionados. Ela precisaria proteger todas as apresentações da doença, e não apenas as formas graves. Né? Proteger a todos, independente da presença ou ausência de anticorpos por infecção anterior, interromper a transmissão do vírus entre humanos e mosquito, ter uma proteção duradoura, um perfil de imunidade ou um heterotípico semelhante ao observado após 2 infecções naturais pelo vírus da dengue. Vocês vão ver que a gente está um pouquinho longe dessa vacina ideal ainda. Atualmente, nós temos 3 estratégias diferentes para o desenvolvimento de uma vacina de dengue. A vacina da Sanofi Pasteur, é uma vacina que já está licenciada no país desde 2016, ela tem o nome de Dengvaxia. Ela é uma vacina que utilizou o vírus da vacina da febre amarela, não foi o vírus da febre amarela,
Então, é o vírus da vacina da febre amarela, esse branco, é um vírus que já é atenuado, um vírus que é utilizado como vacina de uma maneira muito segura, e foi feita uma substituição da proteína do envelope e da proteína pré-membrana do vírus da vacina da febre amarela pelas proteínas respectivas do vírus da dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, é uma vacina quimérica, o vírus da febre amarela expressando essas duas proteínas do vírus da dengue. A vacina do laboratório Takeda já utilizou uma estratégia diferente. Eles conseguiram, por algumas modificações, atenuar o vírus da dengue tipo 2. Esse vírus atenuado ele é utilizado como parte da vacina. E para o dengue 1, dengue 3 e dengue 4, se substituiu no vírus da dengue tipo 2 a proteína pré-membrana e a proteína do envelope. Isso traz algumas vantagens, porque esse gene NS1 ele está associado com proteção celular, com memória, que a gente não tem aqui na vacina da febre amarela. É o gene NS1 do vírus da vacina de febre amarela, mas não tem do dengue. Aqui já teria do dengue 2. A vacina que está em desenvolvimento, está nas fases finais do desenvolvimento, a vacina do NIAID com o Butantan, ela utiliza o dengue do tipo 1, o dengue do tipo 3 e o dengue do tipo 4 selvagens, atenuados por modificação genética, e se utiliza o dengue tipo 4 com a inserção, a substituição do gene da membrana, da pré-membrana e o gene do envelope para o dengue tipo 2. Então, são todas vacinas quiméricas, todas vacinas de vírus vivo atenuado. A Dengvaxia, que está disponível no Brasil desde 1916, ela tem alguns problemas. Ela foi licenciada por uma faixa etária um pouquinho mais restrita, crianças a partir de 9 anos e adultos até 45 anos. Um esquema longo, são 3 doses a cada 6 meses, então 12 meses para terminar o esquema de vacinação, uma eficácia variável para os 4 sorotipos. Depois de 3 anos de vacinado, essas crianças continuavam sendo seguidas e apareceu um sinal de alerta de segurança. Num grupo de crianças na Tailândia, o grupo vacinado, após 3 anos, teve um risco maior de internação, não houve nenhum óbito, mas teve um risco maior de internação quando comparado ao grupo placebo. Isso gerou discussões enormes nas publicações científicas, e a partir de então, a vacina da Sanofi Pasteur, ela passou a ser liberada apenas para os pacientes que tiverem comprovação sorológica de infecção anterior pelo vírus da dengue, para evitar esse fenômeno de piora, de intensificação da doença por anticorpos, né? Além disso, na época que a vacina foi lançada, 9 cidades do Paraná que enfrentavam um surto enorme de dengue na época, vacinaram grande parte da população. Numa avaliação de efetividade em 7 dessas 9 cidades, não se demonstrou que a vacina tenha tido impacto na prevenção de epidemias futuras de dengue. Então, ela é uma vacina que está licenciada, ela existe, mas que tem algumas limitações. A nova vacina, a vacina do laboratório Takeda, ela tem o nome de Qdenga. Todo o licenciamento dela foi baseado nesse estudo, chamado acrônimo TIDES, foi um estudo fase 3, duplo cego randomizado, em que se avaliou a eficácia e a segurança de 2 doses da vacina, administradas com intervalo de 3 meses entre elas, em crianças e adolescentes de 4 a 16 anos.
foram grupos na América Latina e grupos na Ásia. Esse estudo foi dividido em fases, uma fase mais precoce, o primeiro ano depois da vacinação, uma segunda fase até 18 meses depois da segunda dose, e uma terceira fase, mais de 3 anos de seguimento. Uma coisa importante desse estudo, só se considerou os quadros clínicos de febre da dengue ou de internação no qual havia a identificação virológica do vírus. Então, por PCR, você identificava a presença do vírus da dengue. Diagnóstico clínico, diagnóstico sorológico não foi utilizado nesse estudo. Então, na segunda fase, um acompanhamento até 18 meses após a aplicação da segunda dose, quando a gente avalia a eficácia vacinal em evitar a hospitalização por dengue, nós temos uma eficácia de 90% dessa vacina até 18 meses depois da segunda dose, né? É uma eficácia global, considerado todos os pacientes, né? E a eficácia em prevenir a doença, sem internação, mas a doença é um pouquinho menor, mas ela foi semelhante naqueles grupos em que os participantes já tinham uma sorologia prévia para dengue, já tinham infecção prévia para dengue, e naqueles em que isso ainda não existia. Esse grupo continuou sendo seguido e, numa avaliação de 54 meses, quase 5 anos, 4 anos e meio após a aplicação da segunda dose, os resultados mudam um pouquinho. Quando eu avalio a eficácia vacinal global, todos os pacientes, para a prevenção da doença, ela é um pouco menor, ao longo dos 5 anos, é de 61%, mas a eficácia para hospitalização permanece grande, 84%. Esses resultados apontam alguns problemas. Primeiro, o número de casos de paciente com dengue do tipo 4 foi muito pequeno, então não foi possível fazer uma avaliação estatística da eficácia para o dengue tipo 4, uma avaliação significativa, mas o grande problema, no grupo de pacientes com sorologia negativa inicialmente, após uma infecção pelo dengue do tipo 3, num segmento de 54 meses, a vacina não mostrou nenhuma eficácia, quer seja para a doença, quer seja para a internação. Isso aqui mostrando um problema, né? A incidência acumulativa de hospitalização pelo dengue, ao longo aí desses 54 meses pós a segunda dose, a linha contínua são o grupo que recebeu plancebo, são crianças que eram soropositivas para algum tipo da dengue previamente, crianças, vermelho, que eram soropositivas para dengue antes do início da vacina, crianças que eram soronegativas, mas são crianças que receberam placebo. E a linha pontilhada, crianças que eram soropositivas antes da vacina, crianças que eram soronegativas antes da vacina, mas que receberam a vacina. Então, um grande impacto na diminuição da internação por dengue nessas crianças vacinadas. Então, uma vacina que parece ser bastante promissora. Porém, nem tudo é perfeito. Agora, em maio de 2023, então, há um mês, a Fiocruz relatou a detecção de 4 casos de dengue tipo 3 aqui no Brasil, 3 deles autóctones, um tipo de dengue que não circula há mais de 15 anos aqui no Brasil. Então, um dengue para qual a nossa população mais jovem não tem
nenhuma experiência prévia. Vocês lembram daquele resultado? É justamente esse dengue tipo 3 que tem pior resposta da vacina. Então, isso é algo, não desqualifica a vacina nesse momento. A gente tem dengue 2, dengue 1, os mais prevalentes, 99,999% dos casos, mas é algo para se levar em conta, para ficar de olho no segmento aí ao longo do tempo.